maravilha, a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Ele é fiel. Se ele é fiel, nós possuímos a promessa dele. Você possui a promessa dele. E se você possui a promessa dele, a sua esperança precisa estar nele. O versículo diz que nós temos que reter firme a nossa esperança. O que é esperança? A esperança é aonde está o nosso objetivo. A esperança é aonde está o nosso coração. A esperança é aonde está o nosso maior propósito. E o nosso propósito não pode estar nas coisas materiais. O nosso propósito não pode estar nas coisas que vêm do mundo, mas o nosso propósito tem que estar em Cristo Jesus. Se o meu e o seu propósito nesta noite estiver em Cristo Jesus, a promessa que Deus tem sobre mim é uma promessa genuína. É uma promessa verdadeira. É uma promessa fiel. E eu quero esta noite, senhoras e senhores, falar sobre a promessa que Deus me fez. E a promessa que ainda não aconteceu. Eu quero esta noite, senhores, trazer ao vosso coração a importância na sua vida diante da obra e do ministério, da chamada, daquilo que Deus tem para a sua vida. O quão importante é a sua história e a sua trajetória como homem, como mulher de Deus. Deus te escolheu, te chamou, te nomeou, te pegou lá do lamaçal do pecado, tirou as suas vestes, colocou os vestes novas, colocou um cântico novo na sua boca para você entoar hinos de louvor e adoração ao nome do Senhor. E nós bem sabemos que quando nós fomos resgatados por Deus, lá do lamaçal do pecado, a nossa vida e a nossa história passou a ser escrita pela mão de Deus. Tudo o que acontece na sua vida, na sua história, é acontecimentos permitidos pela mão de Deus. A sua vida está na mão de Deus. E algumas pessoas questionam a Deus por que elas vivem mais dificuldades do que Deus. Por que elas vivem mais problemas do que milagres. Mas há um entendimento para tudo isso. A Bíblia nos diz que há um tempo para todas as coisas. E talvez eu e você não estejamos no tempo determinado de vivermos a plenitude da bênção de Deus. Senhoras e senhores, não significa que Deus abre mão da sua vida e da minha vida. Não! Deus nos diz que Ele nos amou. E Ele não poupou sequer o seu próprio filho, por amor da sua vida e da minha vida. Então, na minha trajetória e na sua trajetória, em tudo que nós passamos de dificuldade e luta, em tudo aquilo que nós lembramos de desespero, que fez a nossa alma ficar angustiada, que trouxe alguma marca sobre a nossa história, que trouxe alguma angústia, sofrimento, desespero, e que faz às vezes nós tutibiarmos no pensamento, e pensamos que Deus não está conosco, mas nós nos enterramos, porque a palavra do Senhor nos alimenta mais uma vez, que em todas as coisas que nós passamos por essa vida, o Senhor nos faz mais do que vencedor. Que seja qual for o tamanho da sua prova, que seja qual for o tamanho da sua luta, que seja o tamanho a dificuldade que você esteja enfrentando, não tem problema, porque Deus vai te fazer vitorioso. Não é promessa de derrota, de fracasso. A promessa de Deus para a sua vida é uma promessa de vitória. É uma vida plena. É uma vida abençoada. A Bíblia nos diz que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Eu digo a você esta noite que esta vida em abundância também está preparada e reservada para a sua vida. Talvez ainda este dia você não sorriu por causa das dificuldades, mas eu digo a você que este sorriso vai brotar sobre a sua face, porque a glória do Senhor isso é normal no ser humano. Questionar principalmente o crente. Questionar a Deus por que a promessa de Deus não se cumpre. Por que os problemas são maiores. Por que as dificuldades são enormes. Por que as coisas não acontecem como Deus falou que era para acontecer.
E nós ficamos sem entender, e às vezes nós queremos jogar a toalha, dizendo: Deus, eu não vou ser mais crente. Deus, eu vou desistir da sua promessa. Deus, eu vou desistir do seu projeto. Deus, eu vou desistir daquilo que o Senhor tem para mim. Pode a sua família estar destruída. Pode a sua casa estar virada de pernas pro ar. Não tem problema, meu irmão. Você tem a promessa de Deus. Ele coloca tudo no devido lugar e muda toda a tua história. Sopra a promessa dele se cumprir na sua vida. E você na sua vida. Você tem promessa dele. E nós bem sabemos, irmãos, que como crente sofremos a afronta do diabo. E o diabo, não só para você, mas como para mim, olha e pergunta: onde é que está a promessa desse Deus? O diabo olha para você e olha para mim e diz: quem se lembra de você? Quem se lembra daquilo que Deus falou? Quem se lembra daquilo que Deus prometeu para você? Mas tem uma coisa muito engraçada na Bíblia Sagrada que eu fico maravilhado só de ler essa palavra. A Bíblia diz que toda palavra que sai da boca de Deus, direcionada para a sua, para a minha vida, para a sua história, para o seu ministério, para o meu ministério, essa palavra, irmão, ela tem que acontecer. Essa palavra, ela tem que se cumprir na sua história. Essa palavra tem que ser fiel. Primeiro ela cumpre, depois ela volta. Sabe por quê? Porque o que Deus fala de pé, Ele sustenta de pé. A Bíblia diz que passam-se os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece fiel. A promessa de Deus da sua vida permanece fiel. O tempo pode estar passando, e alguém pode estar olhando e apontando o dedo para você e dizendo: cadê a promessa? A promessa não veio, não chegou. Desiste desse negócio, abandona isso. Mas eu digo a você esta noite que você serve um Deus fiel. Você serve a um Deus fiel. Você serve a um Deus fiel. E diz para você esta noite que a promessa impossível, Ele disse que faria na sua vida, está nas mãos dele. Se está nas mãos de Deus, irmão, não tem para onde escapar. Se o diabo querendo ou não querendo, ele opera o homem querendo ou não querendo, ele opera a porta fechada ou estando fechada, ele opera a porta fechada, mas ele opera por você não é qualquer pessoa, você tem a promessa de Deus. Você não é qualquer pessoa, você tem a palavra de Deus na sua vida. Você não é um Zé Ninguém, mas você possui a marca da promessa de Cristo na sua vida. Ele é fiel na sua história, fiel na sua chamada, fiel na sua promessa. Quem sabe esta noite era a noite que você estava pensando em desistir de tudo. Que o crente, irmão, ele luta enquanto tem forças. Quando não tem mais força, que a carne está fraca e já não aguenta mais lutar, já insistiu de todos os lados, já tentou abrir todas as portas que era possível de abrir, já tentou mudar todos os caminhos que lhe era permitido mudar, e nada acontece. Bate o desânimo, bate o desespero, bate uma angústia, bate um sentimento de fracasso, porque nós olhamos e vemos que patinamos e não saímos do lugar. Mas é nessa hora, é nesse momento, quando nós já não temos mais forças, quando nós vamos entregar os pontos, quando o último recurso já foi gastado, a esperança já morreu. Embora algumas pessoas dizem que ela é a última que morre, a esperança já morreu. Não tem mais o que ser feito. É o momento que Deus entra em ação. É o momento que o fraco diz
diz que é forte. É o momento que Deus pega você no colo e te carrega. Sabe por quê? Porque você depende de Deus para viver a promessa. Você não vai viver a promessa se Deus não estiver na sua história. Você não vai viver a promessa se Deus não estiver na sua chamada. Você pode fazer todas as coisas. Você pode ter dinheiro. Você pode ter influência. Você pode conhecer pessoas renomadas. Mas se Deus não estiver na sua vida, a promessa não acontece. Mas se Deus estiver na sua vida, poderia sair alguma coisa boa de Nazaré. Vai dar fruto. Sabe por quê? Porque não foi você quem escolheu, foi Ele quem escolheu te abençoar. Vai permanecer, porque Ele vai te sustentar para permanecer nessa promessa viva. Vai gerar sim, porque está na mão dele. Ele tem o controle da sua situação esta noite. Se Ele não tiver o controle da sua situação, não falarei com você esta noite, mas de frente para trás, sabe onde você mora, sabe onde você trabalha, sabe o seu pensamento. É por isso que Ele fala contigo esta noite, que Ele é fiel na sua história. Ele é fiel e você possui a promessa dele. Mas infelizmente, irmãos, alguns desistem. Alguns jogam a toalha. Alguns se afastam. Porque não resistiram às afrontas, às ciladas, às armadilhas. Mas a Bíblia diz que nós devemos confiar no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Se você confiar no seu Deus, o Deus da sua promessa, a promessa absurda, a promessa que para os outros é coisa de louco, mas isso é estratégia de Deus só para confundir esses loucos mesmo. A promessa que para o homem não tem nenhum futuro. A promessa que quando você fala para alguém, alguém vai olhar para você e vai rir na tua cara. E dizer, olha, meu companheiro, minha amiga, eu te estimo muito, mas isso de 100% é 0,5% de chance de acontecer. O raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, é muito difícil. Não acontece. Mas eu fico muito tranquilo, irmão, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Sim, toda a Bíblia Sagrada. Não vimos um justo sequer desamparado. E eu não vou ficar desamparado. A minha promessa está na mão do Deus vivo. E quando Ele disser que é o meu dia, vai acontecer porque Ele é fiel. Sabe o que Ele fala esta noite? Sabe o que Ele fala esta noite? Eu vou falar isso porque eu experiência. Nós temos que falar aquilo que vivemos. Eu estou voltando a pregar mais ou menos 30 dias. Ministrar como pregador da palavra de Deus itinerante. Há mais ou menos 8 meses. Pregava mais aquela pregação mais xoxa, mais devagar, mais desanimado, triste, frustrado por causa das decepções. Isso acontece. E eu estava muito triste falando, Deus, eu não vou mais pregar. Não tinha mais vontade de se ministrar a palavra de Deus. Quando alguém me ligava, me convidava para pregar, eu falei, não posso. Não dá, porque eu não tinha nenhum estilo. Eu não tinha nenhuma perspectiva. Que a minha mensagem ia ser a mensagem de Deus. Eu estava frustrado por causa dos problemas.
vezes Deus me colocou no estreito e disse para mim, eu sou fiel. E aí eu falei assim, então eu vou encontrar o Senhor na parede, se o Senhor é fiel, as portas vão ter que se abrir. Eu não vou ligar. Alguém vai ter que ligar para mim. Alguém vai me chamar, se o Senhor é fiel. Para a glória de Deus, nós pregamos final de semana retrasado, sexta, sábado, domingo. Estamos hoje, terça-feira, matando uma aula, mas viemos para pregar. Não dá para correr mais. O Senhor, ou você prega. Não tem para onde correr. Aí eu entendi o mistério de Deus. Que quando nós queremos fazer a promessa acontecer, nós corremos, fazemos, ligamos, fazemos propaganda, cartaz e tudo mais e nada. Mas quando nós falamos agora, eu não quero mais, Deus está na sua mão, faz o que o Senhor quiser fazer, aí Deus trabalha. Aí começa a aparecer da onde não tem. Aí Deus começa a suprir. Sabe por quê? Porque nós colocamos na mão de Deus. Sabe o que eu te digo esta noite? Você é portador da promessa de Deus. Você vai deixar na mão de Deus. Pode deixar alguém cair do lado direito, do lado esquerdo, atrás de você, na frente. Pode cair tudo. Mas deixa a sua promessa na mão de Deus. Pode apontar o dedo na sua cara e dizer que você é derrotado. Mas deixa a sua promessa na mão de Deus. Podem falar que a sua vida não vai ser uma vida abençoada. Que Deus não vai salvar a sua família como a vida de Cristo. Não tem problema. Deixa a sua promessa na mão de Deus. Coloque na mão de Deus, porque Deus é fiel. Deus usa meios. Deus usa as fórmulas. Deus usa o tempo. Deus usa pessoas só para fazer a promessa acontecer. Não vai parar com você. Não vai deixar você envergonhado. Não vai envergonhar o seu nome. Não, Deus vai te honrar. Hoje, irmão, talvez você esteja por baixo. Hoje talvez você esteja com olha, eu queria estar bem diferente como eu estou hoje. Eu queria estar vendo uma outra situação na minha vida. Eu também queria. Há um sentimento no meu coração que muitos dias tem perdurado e eu tenho questionado com Deus. Eles têm olhado para frente e falam, Deus, mas como vai acontecer? Como que o Senhor vai abrir essa porta na minha vida? E o Senhor sabe que eu preciso. O Senhor disse que tem uma promessa na minha vida, mas como? E eu estava de um lado para o outro, batendo de cá e de lá. E entendi que Deus falou, não, fique quietinho. Espere. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim. Aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra. Serei exaltado sobre as nações. Se segure. Segure a vontade de correr atrás das promessas.